Eu vou criar um Souls-like. Por quê? Não sei. Tá bom, eu vou criar um Souls-like porque eu comecei a jogar jogos desse gênero há pouco tempo atrás e eu tô amando. A gameplay é sempre muito fluida e tem várias formas de se jogar o jogo. Você pode focar no parry, focar em esquiva, muitas vezes até focar em soltar poderzinho, que é só o modo easy do jogo. Aí, quem diz que Dark Souls precisa de modo easy, já tem já. E eu gostei tanto desses jogos que eu pensei na minha cabeça se seria possível eu criar um Souls-like sozinho sem saber nada de 3D. Ideia de Rico? Com certeza. Como o gênero Souls geralmente é muito complexo, então obviamente eu vou fazer um jogo muito mais simples e mais compacto. E eu vou remover tudo aquilo que eu não gosto do gênero e acho desnecessário. Por exemplo, no meu jogo, as fogueiras vão estar sempre perto dos chefes, porque é extremamente chato você lutar contra um boss difícil e toda vez que você morrer você tem que andar meio mundo pra voltar pra luta. Por exemplo, Dark Souls 1. No Dark Souls 1, uma das lutas que eu mais passei raiva foi a luta contra os 4 reis. Eu odiei esse chefe. A dificuldade dessa luta é 880. Se você estiver com uma arma que dá muito dano, essa luta vai ser muito fácil, porque o moveset desses bichos é extremamente fácil de desviar. Mas se você tiver com uma arma que dá menos dano, independente da sua habilidade em dar roladas, a luta vai ser uma das mais difíceis e injustas do jogo. E pra piorar isso, toda vez que você morrer nessa bosta, você vai trilhar um caminho longo e muito chato que não adiciona em nada na dificuldade do boss, só faz você perder tempo. E é por isso que no meu jogo as fogueiras vão estar próximas dos chefes, pra não fazer o jogador perder tempo à toa. Felizmente, alguns Souls-likes mais recentes vêm consertando isso com o tempo, tipo o Lies of P. O Lies of P, por exemplo, as lutas mais difíceis geralmente estão em Stargazer próximo, o que na minha opinião torna a experiência da luta muito mais divertida e menos frustrante, e sem perder o desafio que elas proporcionam. Outra coisa que eu não gosto muito é a complexidade. Dark Souls, por exemplo, você tem uns 8 atributos diferentes para upar, e esses atributos não melhoram só a vida do seu personagem ou só o dano. Cada um deles dá vantagens e desvantagens para armas específicas. Tipo, tem armas que escalam o poder delas com força, outros escalam com destreza e algumas escalam até mesmo com fé. Você precisa para jogar esses jogos ficar pesquisando builds, estudando o jogo e isso é meio chato. Eu quando joguei Another Scrap Treasure, eu adorei o quão simples o jogo consigo deixar o gênero de Souls-like. Os atributos nesse jogo, por exemplo, são muito mais direto ao ponto. Isso aumenta a sua vida, isso aumenta a defesa dos cascos, isso aumenta o dano que você dá, e isso aumenta o poder dos ataques GMS, que são um tipo de ataque especial do jogo. Isso torna a entrada de novos jogadores nesse jogo muito mais fácil do que em outros Souls-likes. Eu não necessariamente odeio jogos complexos e que precisam de um pouco de estudo para jogar, mas definitivamente seu jogo sendo complexo de aprender vai aumentar a barreira de entrada do seu jogo. Então no meu jogo, os atributos, se tiver atributos, porque tem chance de eu descartar essa ideia, os atributos vão ser muito mais simples e vão para o lado mais tipo, isso aumenta o dano, isso aumenta teu HP e isso aumenta a resistência. Ponto. Mas não importa a gente ficar refletindo tanto sobre a gameplay se a gente nem sequer começou a criar o jogo. Então vamos começar a criar logo. E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o like, pô, custa nada. Então vamos começar a criar logo. Eu decidi começar pela parte artística porque vai ser muito mais legal do que começar fazendo cubo andar e pular e essas coisas chatas. Obviamente o jogo seria em 3D. Eu até pensei em um Souls-like 2D, mas... sabe, eu preciso aprender alguma coisa nova. Eu preciso sair da mesmice e parar de dar desculpinha. Então eu decidi sair da minha zona de conforto e aprender 3D com esse jogo. E como Souls-like é um gênero muito complexo e eu ainda não sei 3D, eu decidi fazer o estilo gráfico do jogo no estilo low poly, similar aos jogos de PlayStation 1. Pra quem não sabe, estilo low poly são modelos 3D que usam poucos polígonos. Tá vendo esses quadrados? Eles são os polígonos. Quanto mais polígonos, mais detalhado e redondinho seu modelo vai ser, e consequentemente mais pesado para o seu computador processar ele. Hoje em dia é comum ver jogos onde personagens têm mais de 100, 200 mil polígonos. Em muitos casos, esse tanto de polígono é justificado pela qualidade do modelo, em outros casos é só por culpa de desenvolvedores medíocres mesmo. Na época do PS1 ou Nintendo 64, como os hardwares eram muito mais fracos que hoje em dia, eles precisavam fazer modelos 3D com menos polígonos e consequentemente mais quadradões. Assim daria pra rodar o jogo nesses consoles. Então obviamente vai ser muito melhor eu começar a aprender a modelar fazendo isso do que isso. E além do mais, pesquisando sobre Souls-likes estilo PS1 eu achei pouquíssima coisa, no máximo esse remake de Dark Souls 2 que eu nem sei se é edição de vídeo ou se alguém programou isso aqui de verdade. Então, já sabendo o estilo gráfico que eu queria pro meu jogo, é hora de finalmente colocar a mão na massa. É hora de começar a me adentrar no Blender. Vendo minhas horas de Blender na Steam, você até pode pensar, ah, esse cara sabe usar um pouquinho o programa. Mas não, eu não sei nada.
Essas 57 horas foram 57 horas fazendo renders e animações de personagens de FNAF pra colocar no jogo meu. Eu não modelei nada e no máximo fiz uns cubos com deformação sem sentido. Então eu comecei vendo os tutoriais em português e puta que pariu, não dava, tava impossível. Todos os tutoriais pareciam que ensinavam coisas muito complexas e era tudo muito chato, simplesmente não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu fiquei extremamente estressado porque eu sentia que eu não tava evoluindo em nada. Mas aí eu pensei em assistir tutoriais gringos, porque tutoriais da gringa geralmente são melhores que em português. Então eu peguei esse tutorial, fui seguindo passo a passo e consegui fazer isso aqui. Pra um primeiro modelo 3D acho que tá legal. Aí eu comecei a procurar sobre como texturizar e pá, e tudo parecia muito complexo. Já tava até pensando em desistir desse projeto aqui mesmo. Mas aí eu encontrei esse tutorial aqui que foi o principal responsável por me ensinar essa bosta. Então peguei uma imagem de uma personagem aleatória de PS1, comecei a texturizar e ficou assim. Ah, vai, não tá tão ruim assim. Parece que ela tá com vontade de cagar. Aí eu comecei a fazer outro personagem do zero pra praticar mais, e consecutivamente ficou um pouco melhor. Eu consegui usar menos polígonos e criei minha própria textura no Photoshop. Mas eu cansei de criar personagenzinho de teste, então agora vamos criar finalmente o protagonista do jogo. Eu já tinha decidido que o protagonista do meu jogo vai ser um robô. Por isso eu desenhei isso aqui, que inicialmente eu ia fazer uma model sheet nesse naipe aí, mas por preguiça eu desisti e deixei um pouquinho completo mesmo. Afinal, com o tempo, as minhas habilidades de 3D vão melhorando e esse 3D aqui que eu fiz vai ficar com uma qualidade obsoleta, e eu vou ter que refazer do zero. Então é melhor fazer no foda-se mesmo pra não perder tempo. Então, beleza, vamos modelar. Olha, até que ficou legalzinho. Agora vamos texturizar. Até que o resultado final ficou bem legal. Eu tinha muita dificuldade com 3D e eu não imaginava que eu conseguiria fazer alguma coisa assim em tão pouco tempo. Eu sempre aceitei que 3D era muito difícil e que se eu quisesse aprender eu teria que comprar algum curso ou estudar igual maluco, mas foi tranquilo até um certo ponto. E esse é só o começo dessa série. No próximo episódio vamos começar a se adentrar na engine e vamos tentar programar alguma coisinha e quem sabe eu colocar esse robozão dentro do jogo. E se você tiver interesse em começar a criar jogos também, compre meu curso. Né, mentira. Vê esse vídeo aqui que ele vai te ajudar a começar a desenvolver jogos. Tchau!